Presença interior. Olá, eu sou Miguel Mendes e bem-vindos a mais uma aula ou uma palestra sobre transformação interna, observação interna, ver o meu próprio ser, desapego do ego, o nome que vocês lhes quiserem dar. Hoje eu trago-vos aqui, se calhar, a aula mais importante até hoje da escola. Tudo aquilo que nós andamos aqui a aprender, todo o conhecimento, todas as práticas, todas elas vão interligar-se e vêm dar com este momento. Sobre isto que eu vou falar aqui. Ou seja, tudo o que tu andas a aprender até agora é para te passar este momento. Para nós mudarmos a nossa vida, para nós expandirmos a nossa consciência, para nós começarmos a ter uma aceitação, uma compreensão sobre quem nós somos, sobre como funciona a nossa vida, tudo isso tem que começar nesta experiência que eu te vou transmitir. Mas para chegar a ela, tu precisas de imensas ilusões, de disciplinas, de exercícios, de conhecimento, para que chegares aqui e tenhas que abdicar um pouco disso. Peço para que ouças e escutas com muita atenção aquilo que eu te vou falar a seguir, porque vou-te falar da minha experiência e da experiência que os grandes mestres também falam muitas vezes, que vai trazer todo o teu conhecimento e um propósito para a tua vida. Tu vais perceber o porquê de andarmos a falar das coisas que falamos. Vais perceber um porquê do teu sofrimento. Vais compreender o porquê das limitações nesta vida. Enfim, tudo. Para começar, já me ouviram falar em consciência, já ouviram falar em iluminação, já me ouviram falar sobre escutar o nosso ser interior, observar o observável, manter-se na tua própria presença, desenvolver a atenção plena. E existem inúmeros nomes e práticas para falar daquilo que eu estou a falar, que é estar presente, consciente, perceber que tu és consciência. Mas antes de mais quero que tu percebas que, como eu falo muitas vezes, não existe um caminho, não existe algo para tu fazeres lá fora, e isso vai ficar aqui bem explícito, e que tu tens que ir para dentro. Ou seja, tudo que tu faças está errado, porque tu já és. Como a filosofia Zen nos diz, tu já és, só tens que ver o que tu és. E é neste ponto que eu quero tocar. Porquê que nós não sabemos quem nós somos? Se nós estamos numa vivência espiritual, numa experiência kármica, é natural eu não me lembrar de quem eu sou, para que eu possa dar 100% de atenção a este momento. E que ao longo do meu processo de crescimento entre vidas, eu comece a ganhar a consciência cada vez mais enraizada de quem eu sou e eu começo a abdicar disto. Mas tudo corre como tem que correr. Repara assim, imagina que tu eras milionário ou bilionário. Tinhas uma vida de sonho. Tu vivias numa casa maravilhosa. Tinhas tudo, eras feliz, alegre. E de repente tu vais fazer uma viagem à Europa. E nessa viagem, um assaltante rouba-te os documentos todos e bate-te na cabeça assim, pá! E tu perdes a memória. Quando tu acordas, desamparado no meio da rua, tu não sabes quem és, não há um documento para te confirmar e tu começas a levar uma vida de pobre, de mendigo. Tu começas-te a adaptar à vida que tu tens naquele teu ambiente. Tu não sabes quem és, tu não sabes porque é que estás ali. A vida, tu começas a sentir a vida na pele, correto? O que é que eu quero dizer com isto tudo? Já vais perceber agora. Ou seja, tu começas a ver um ano, dois, três, naquela miséria, a passar por sofrimento. Ninguém te dá atenção. Ninguém sabe quem tu és. Tu não sabes quem tu és. Mas um belo dia, alguém passa por ti e dá-te outra pancada. Pá! E tu lembras-te de quem és. Certo? O que é que achas que vai acontecer? Tu vais voltar à tua vida anterior, não é? Tu sabes que tens aquelas casas, tens aquelas. És bilionário, tu sabes quem és. Ou seja, tu vais largar aquela vida de mendigo, de sofrimento. Automaticamente. Certo? Pronto. Esta vida é a tua vida de mendigo. E quando tu começas a despertar, tu tens que despertar aos poucos, porque imagina tu receberes a memória, como é que tu ias conseguir estar aqui neste planeta? Certamente tu ias cometer suicídio. Certamente tu ias tentar abandonar mais cedo esta experiência, porque tu sabes quem tu és.
Por isso é que aqui a lei do esquecimento prevalece. E quando tu começas a ganhar maturidade espiritual, consciência, tu começas a liberar certos espaços da tua mente, do teu registro acástico, para tu começares a lidar com eles. Porque se tu te lembrares de tudo, tu não vais querer estar aqui, porque já sabes o que és. Ou seja, tudo que tem a ver com vidas passadas, com transformação interna, desenvolvimento pessoal, tudo isso é desnecessário, porque tu já és. Só que nós precisamos disso para perceber aquilo que nós somos. É isso que se chama experiência humana. É tu vives como um mendigo, a pedinchar, a passar por certas situações de dificuldades, mas que tu sabes que tu não és isso. Só que tu não te lembras. E como é que nós nos começamos a desapertar dessa roda de samsara, de todos esses acontecimentos na nossa vida? É aquela prática que eu vou sempre dizer e que é a única coisa que é verdadeira neste planeta. Se houver algo que tenhas que escutar de mim e de seguir, é isto que eu te vou dizer. Observar o observador. Ou seja, colocaste toda a tua energia na própria observação de quem tu és. Só isso, se tu começares a fazer isso, tu vais conseguir perceber quem tu és, vais perceber o significado e o propósito da tua vida, vais compreender as doenças, vais perceber o porquê do sofrimento na tua vida e, acima de tudo, vais desenvolver a tua concentração. Tudo isto por praticares a arte de observar. Porque, como eu vos digo, se tu não és a programação, se tu não és o ego, se tu és consciência, como é que eu sei isso? Porque li? Como é que eu consigo ter esse entendimento? Será porque estudei? Ou será que por alguma forma eu consegui vivenciar isso e tento agora de certas maneiras chegar com essa informação às pessoas, em que tenho que criar uma estrutura toda para que a pessoa chegue no fim e perceba que tudo se resume, olha bolinhas, que tudo se resume a pensamentos, sentimentos, visões de realidade, apegos, e que quando tu começas a observar isso, tudo isso cai por terra e tu finalmente vais poder usar isso de forma correta, saindo da Matrix, pertencendo à Matrix. Então o que é que eu tenho para te dizer? Só um momento. É que está aqui a aparecer uma coisa. Então o que é que eu tenho para dizer aqui neste momento? Quando tu começas a observar-te, quando tu começas a colocar a tua atenção no que é que a tua própria voz vai dizer, vai acontecer uma coisa. Tu, ao ficares atento para ver o que é que a voz vai dizer, vai demorar mais tempo a aparecer um pensamento. Correto? Se vai demorar mais tempo a aparecer um pensamento e tu ficas consciente, tu vais começar a perceber que existe um intervalo entre pensamentos. Já falámos sobre isto. Segunda parte. Se tu estás a desenvolver a atenção, a observação da tua voz, o teu ego não vai gostar disso. Ele vai começar a sentir que não existe. Logo vai desenvolver tédio e desconcentração. Ele vai saltar de pensamento em pensamento até que tu ganhes uma identificação e continues o estilo de vida que tu tens. Isto é difícil de fazer porque imagina que já tens milhares ou centenas de encarnações em que tu nunca ligaste a isto. Tu estás habituado a estar em piloto automático. Ao colocares a atenção e observar-te, o que é que essa voz fala? Atenção, observar, não é perceber se é certo ou errado. Não é identificar se é bom ou mau, é só observar. Automaticamente tu vais cair em esquecimento. Tu vais entrar em tédio, tu vais tentar seguir o pensamento. O teu pensamento vai automaticamente para outro sítio, tu não consegues controlar. Porque o apego é tanto que parece um filme. E é aí que está a mestria. Quando tu fazes este simples ato de te sentares e observar a tua mente, observar essa história, essa narrativa interna, só esse facto vai começar a aumentar a tua presença e a tua desidentificação. Aqui a questão é, quanto tempo tu consegues fazer isso? Quanto tu consegues, dentro de ti,
acreditar nisto que eu estou a falar? Quanto de ti aceita que a busca tem que acabar? Porque não existe uma busca. Tu já és. A única situação que aconteceu foi que tu esqueceste do que és. Logo, eu para me lembrar de quem eu sou, eu não posso procurar lá fora algo. Tem que ser cá dentro. Se a minha luz está a brilhar e eu esqueci-me da luz porque pus pó, a única coisa que eu posso fazer é pegar num pano e começar a limpar até a luz brilhar. Eu não preciso ir buscar panos, buscar outras chifres para limpar lá fora, porque nada vai mudar. Tu tens que vir cá dentro. E esse cá dentro que eu te falo é observar essa voz. E através dessa observação tu vais ganhando mais experiência, vais ganhando mais consciência, vais começar a ter experiências através do corpo. Ou seja, tu vais saindo do corpo, vais a olhar e observar o teu corpo, vais perceber que tu não existes. E isso vai ser um ciclo infindável. Mas se existe uma coisa que tu precisas de fazer, que é a única coisa que tu e eu podemos fazer realmente, porque toda esta doutrina, todo este conhecimento, todas estas técnicas levam-te para este ponto, que é observar-te. Quem é que neste momento está aqui a falar? Quem é este Miguel? Quem é esta voz? De onde é que vem este conhecimento? De onde é que vem isto? Será que eu sou isso? Se eu levar com uma pancada na cabeça e esqueço-me, eu perco-me. Ou seja, eu tenho que ser algo que prevalece, tem que ser algo que está a vibrar para além do corpo, da mente, da idade, da morte, da vida. E isso só vai entrar na tua vida quando tu aprenderes a observar-te. Simplesmente observa. Estás a tomar um chá, toma verdadeiramente chá, observa com atenção os pensamentos que te surgem e tu vais chegar a uma conclusão. Tu não estás a criar pensamentos. Se tu não estás a criar pensamentos, quer dizer que tu não és os pensamentos, quer dizer que eles simplesmente aparecem. Consoante tu vais mudando a tua frequência, vai aumentando ou diminuindo a qualidade do pensamento. Se estás numa frequência irritado, vais ter um nível de pensamento. Se estás numa frequência de contemplação, o nível de pensamento já vai ser mais de unicidade, de amor, tranquilidade. Ou seja, tu não podes parar, acelerar, desacelerar os pensamentos, porque eles simplesmente ocorrem. E se eles simplesmente ocorrem, porque é algo que eu uso para a minha criação, para me comunicar, porque é que eu me vou sentir mal com eles? Porque é que eu vou me sentir mal? Seja ele bom, seja ele mau. São só pensamentos. Então, quando tu começas a colocar a tua energia que sai pelos teus olhos para dentro, para te focares nessa voz, para te observares, que tudo começa a cair por terra, porque tu estás a sair da mente, estás a sair da tua programação, tu estás a sair do jogo. Imagina que estás a jogar um jogo, tu cansas-te do jogo, desligas. Pronto, tu estás identificado com o jogo. Quando tu quiseres que o jogo acabe, despertas e sempre que agora for jogar o jogo, ele vai ser prazeroso. Vai ser bom, porque é só um jogo de entretenimento. Isto é um entretenimento para a tua alma, para a consciência. Se manifestar em milhares de formas. Portanto, a chave é observar o observável. Quem é que traz esse som aqui dentro? Quem é que traz essas imagens? Se eu conto uma história negativa e me identifico com ela, se eu mudo a história para positiva, porquê é que eu me vou identificar com ela? Só isso garante que se eu posso escolher entre positivo e negativo, quer dizer que eu não sou ambos. Quer dizer que existe algo que se está a associar e a apegar a essa ideia, mas que existe algo que está a observar isso constantemente. Existe alguém em ti, desde que tu nasceste, que é uma presença que ela não envelhece, ela não perde energia, ela simplesmente está a observar a tua experiência. Há qualquer coisa dentro desse corpo que está vivo e observa isto tudo. E é aí que eu quero que tu coloques a tua atenção. Os espaços que existem entre o pensamento, em que tu crias atenção
vontade em observar o pensamento. Estás atento para ver o fluxo. E é aí que começa a desidentificação. Fazendo isto 1, 1000, 10 milhões de vezes, 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 7 vidas, até dar o clique, dar um satori, vivenciares um samadhi, teres um lapso de iluminação, o que tu lhe quiseres chamar. Que simplesmente é que tu desapegares até um certo nível da tua formatação, desapegares da mente e percebes que tu não és isso e que estás a vivenciar isso. Não tentes compreender isto que eu estou a falar. Sente. Porque o ego não vai conseguir compreender. Porque o ego quer lógica, quer provas, ses, mas. Ele adora fazer problemas na cabeça. Criar necessidades, desempenho, disciplinas, ansiedade, vontade, amor, alegria. Ele gosta de dualizar, ele gosta de trabalhar tudo. Quando a consciência simplesmente observa. Se observa, quer dizer que aceita tudo como uma experiência. Se eu aceito tudo, se eu começo a observar e aceito tudo, quer dizer que não há bom, não há mal. É só uma experiência. E é aí que tu começas a conectar contigo e a perceber tudo aquilo que temos vindo a falar. Seja corpo, mente, espírito, alinham-se e tu começas a viver como um todo. E isto não são coisas alucinogénicas, isto não é viajar na maionese. Pratica, porque o verdadeiro é simples e fácil. É a mesma coisa que eu agora de me tentar virar para ti e dizer: explica-me o que é o ar. Tu sentes o ar, mas tu não o vês. Como é que tu me vais explicar o ar? Vais explicar: é uma sensação que tu sentes no corpo. A outra pessoa vai explicar: olha para as árvores estão-se a mexer, é o ar. Ou seja, cada pessoa vai pegar na sua experiência, na sua filtragem de ego, de programação, e explicar a mesma coisa de milhares de formas. Ou seja, todas elas fazem parte de algo maior. É assim com a iluminação. Toda a gente fala do mesmo de milhares de formas. E o núcleo é: torna-te consciente de ti mesmo. Quem eu sou. Perde nos tempos contigo. Não faças isto como necessidade. Não faças isto como um esforço. Não faças isto como tem que ser. Eu tenho que me tornar espiritual. Eu tenho que me tornar positivo, amor. Não. Estás a perder o foco e estás a desperdiçar a tua vida. Tu simplesmente tens que despertar para quem tu és. É uma realidade. Tu tens uma crença que acha que estás separado de ti. Que acha que tens que aprender. Que acha que tens que fazer. É só uma crença. Permite-te observar pela primeira vez. Permite estar livre de constatações, de ideias, de formas e simplesmente observa-te. Olha para ti. E aí vais compreender que tudo não passa de um sonho. Só que para isso tu tens que observar-te. Simplesmente olha, vais cair, vais deixar de fazer isso, vais te esquecer. Não tem mal nenhum, recomeça de novo. O tédio vem, agrada o tédio, agarra-o. Vem o desinteresse, liberta-te dele e agarra-o. Simplesmente coloca a tua atenção nessa voz para começares a compreender e desapegar. Porque tu nunca vais deixar de sofrer, nunca vais deixar de ter os pensamentos negativos se tu não compreenderes porque que isso existe. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui na escola ou manda-me uma mensagem e vamos falando. Estou aqui a tentar transmitir algo que não dá para transmitir por palavras. Tudo o que eu estou a dizer está errado. Porque não está a dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou a vivenciar. Só que é a forma mais fácil que eu tenho neste momento de mostrar isso. E com vocês é a mesma coisa. Por isso é que é único. Por isso é que o despertar está dentro de cada um. Ninguém te pode roubar.
Não é pobre, não é rico, é injustiças, não. Está dentro de ti. Observa isso e vais ver que vais chegar a uma libertação e a um entendimento bem maior de quem tu és. Tchau.